senador Gustavo Parker, demais integrantes da mesa, é sempre uma alegria poder estar aqui. É uma honra poder também trazer nossa opinião e manifestar mais uma vez, senhor senador, a nossa admiração pelo seu trabalho, sobretudo na educação, e tendo a coragem de trazer um tema tão difícil. Nós vamos pedir a autorização do senhor, citar alguns assuntos que são muito recentes. Foi a palestra do especialista, um dos maiores especialistas do mundo, o Kevin Sabet, que ele fez agora no sábado, e eu trouxe alguns pontos aqui que eu acho que vão ajudar na elucidação das perguntas que o senhor elaborou logo no início da fala. Não é grande a fala dele, então, inclusive, a entrevista vou deixar com os seus assessores também, né? Mas o primeiro ponto que nós gostaríamos de dizer é que nós não somos contra, né, a regulamentação do uso do canabidiol e mesmo do THC. Nós sabemos, sim, dos efeitos terapêuticos que podem ser realizados. Não há nenhum problema quanto isso. Há até previsão de pesquisa no Brasil, mas é preciso realmente definir, porque os colegas, né, os nossos companheiros aqui estão tendo dificuldade de acesso e nós sabemos da questão disso. Então, a questão do uso terapêutico deve ser, sim, utilizado. Agora, temos que fazer isso com o maior cuidado possível. O Dr. Kevin Sabet vai demonstrar que lá nos Estados Unidos, onde vários estados regulamentaram o uso terapêutico, ele vai dizer que boa parte deles são sendo utilizados por pessoas entre adolescentes, inclusive, porque eles continuam buscando no tráfico ilegal, porque é proibida a venda para menores. Então, eles conseguem de amigos que têm a carteirinha. Tem até um repórter, né? Foi feito profissão repórter, foi a São Francisco e uma consulta de 5 minutos conseguiu a receita médica e a carteirinha para utilização da medicina, da chamada maconha terapêutica, e a maioria deles não tem câncer, não tem nenhuma outra enfermidade grave, mas estão utilizando, alegando dor nas costas. E lá eles prescrevem também, como se fosse realmente uma panaceia para diversos males. Então, só esse cuidado que na hora de se regulamentar, de se legislar, que se tenha, porque o Brasil tem um problema muito grande de fiscalização. Um dos nossos maiores receios, senador, é que os adolescentes que hoje no Brasil compram drogas livremente, é um índice altíssimo, que não tem, a gente tem uma dificuldade muito grande de fiscalizar. Imagine a fiscalização também de uma droga que a gente sabe, isso não é matéria de discussão, né? Nós sabemos dos danos, aqui todos sabem dos vários danos que a maconha produz no organismo, sobretudo dos nossos adolescentes. Então, respondendo aqui, tentando responder uma das suas primeiras perguntas, nós fizemos muitos estudos sobre o assunto. A regulamentação aumentaria o consumo, senador? Não, ela não aumentaria o consumo, não. Ela aumentaria muito o consumo. O Kevin Sabet chega a declarar que o consumo explode onde ela é regulamentada. Agora, às vezes, o que pode acontecer? Do mesmo modo como nos Estados Unidos, onde o aborto foi legalizado através da Suprema Corte, as estatísticas eram hiperinflacionadas. Quem declarou isso no Congresso em Madrid foi o Dr. Bernard Netterson, um dos maiores abortistas do mundo, e hoje, autor daquele filme O Grito Silencioso, ele mostrando que eles multiplicavam por 100, por 1000, o número de estatísticas, porque não tem estatísticas oficiais sobre esse assunto, para justificar a legalização do aborto nos Estados Unidos, como de fato conseguiram, né, há quase 40 anos. Mas, então, nos países onde ela é legalizada, o consumo aumenta, não é, drasticamente. Então, isso é um assunto também que ele traz à baila. É a porta de entrada? Também pergunta o senhor. Bom, essas drogas fumadas, como o próprio tabaco, que é tão comum hoje em dia, não é, também, elas estimulam também a facilitação do uso do crack. Então, a maconha fumada, ela também facilita o crack, que também é fumado, entre outras drogas também graves. Numa pesquisa do LENAD, Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, que foi feito em 2009 e 2012, ele vai dizer que 70% dos usuários de cocaína utilizam também a maconha. Então, vejo normalmente as dependências cruzadas, não? Então, é também considerado como porta de entrada. Terceira pergunta: a regulamentação diminuiria a morte por violência com tráfico? Ela pode até diminuir um pouco o tráfico, mas a própria Associação Brasileira de Psiquiatria e também o do Kevin Sabet mostram que a maconha representa muito pouco do faturamento da droga. O crime organizado
como a maconha é uma droga barata, e ela é grande, ela é mal cheirosa, ela até facilita que na Polícia Federal nós detectemos outras drogas que estão sendo carregadas juntas, não é? Então ela até ia até prejudicar. Então ela vejam que ela, o tráfico vai continuar existindo. Ele diz que para você acabar com o tráfico, você teria que vender a preço de custo para poder competir com o tráfico. E ainda assim, como os adolescentes não têm acesso, porque é proibida a venda, eles vão continuar também comprando no tráfico. Então não acaba o tráfico e também não acaba a violência, não é? Então, porque a gente vai ter uma grande expansão do consumo. Diante da moral, estamos preparados? Pergunta o excelentíssimo senhor senador. Veja que o próprio Fernando Henrique Cardoso, que tem sido um grande defensor desse debate, ele vai dizer que o Brasil ainda não está preparado para legalizar ou regulamentar a maconha. Eu estou falando isso no uso recreativo, estou tratando do uso medicinal, porque a gente sabe que o sistema de saúde hoje mal dá conta de atender os dependentes que hoje nós temos. Imagine se esse número aumenta. A gente não tem, infelizmente, o nosso serviço de saúde está praticamente falido nessa área da dependência química, então é importante que levemos tudo isso em consideração, né? Se diz que a violência aumentou por causa da maconha, das drogas, mas o aumento do consumo de drogas vem sobretudo do materialismo, do ateísmo, do consumismo, das desigualdades sociais, da falta de educação, de emprego, de limites, de educação moral e espiritual, o aumento das mães solteiras, crianças abandonadas, da publicidade, da impunidade que reina no nosso país, da apologia, exemplo dos famosos, né? Da expansão do álcool, que é a principal porta de entrada realmente é o álcool, não é? E sobretudo, senhor senador, no Brasil houve uma explosão de consumo, como depois o doutor Sérgio deve explicar melhor, com a mudança da legislação. Quando a legislação descarcerizou o uso das drogas, ou seja, o usuário não vai mais preso, mas ele ainda está ali apenado, ele fica na ficha de antecedentes dele, na polícia, e o juiz leva isso em consideração em outras condenações futuras. Ele, na verdade, o que aconteceu? Acabou-se a juventude acreditando que a maconha o uso e o porte estavam legalizados. Então, hoje explodiu o consumo de 2006 para cá, por conta dessa mudança. Quando, no Rio Grande do Sul, logo quando houve a mudança da lei, a princípio foi utilizada a justiça terapêutica, ou seja, a pessoa que era flagrada com o consumo de drogas proibidas, né, ela tinha que obrigatoriamente se submeter a tratamentos, a reeducação, a uma série de atividades. Lá no Rio Grande do Sul tiveram 70% de recuperação de dependentes químicos com essa atividade. Agora, hoje, com a atividade que tem, as pessoas estão fumando até na frente da própria polícia, nos estádios. Enfim, hoje está uma consciência deturpada do que seja realmente o porte. Então, a mudança, a volta da justiça terapêutica seria uma coisa muito interessante. Também houve um aumento muito grande do consumo de drogas por conta das comorbidades, aumento de depressão, bipolaridade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, TDAH. Tudo isso leva também ao consumo de entorpecentes, não é? O examitivo, o psiquiatra também fala da quantidade de pessoas que ficam até mais tarde em casa, morando com os pais, não casam cedo, então não tem tanta responsabilidade, não tem os filhos, não tem o esposo, não tem um lar. O Brasil, nós sabemos, é uma rota para o tráfico internacional, são 17 mil quilômetros de fronteira seca, é muito difícil a gente controlar a droga no Brasil, né? E um dos 3 maiores produtores do planeta, não é? E é o álcool que está presente em quase todos os crimes. Boa parte dos homicídios, dos estupros, dos assaltos, violência doméstica, pedofilia e dos acidentes automobilísticos, que, como lá no Colorado, o Dr. Kevin Seig muito bem demonstrou, porque acidentes fatais foram pesquisados dentro das vísceras da pessoa, grandes índices de substâncias associadas à maconha. Então, os índices de acidentes de carro no estado do Colorado, que legalizou também o uso recreativo, dobraram, e sobretudo com acidentes letais. Então, o fato do álcool ser uma droga lícita e o tabaco não quer dizer que a gente já tem 2 grandes desastres na saúde pública, e que são essas 2 drogas. Com mais uma droga lícita aumentando o acesso, então realmente não vai, nós entendemos, não é, que não é a melhor coisa. A maconha tem efeitos como a diminuição dos vínculos afetivos, interesse pelo estudo, trabalho, esporte, lazer, família.
leva um processo gradual de alienação e expõe também a pessoa a utilizar outras drogas por conta dessa alienação também. Então a gente já sabe dos altos índices de morte de adolescentes de 15 a 29 anos de idade, a maior causa de morte dos nossos jovens no Brasil é de acidentes automobilísticos. Então vejam que com a utilização também de mais de entorpecente, e no Brasil a gente não é obrigado a produzir prova contra si mesmo que exista um bafômetro que detenha a maconha, a pessoa vai dizer, não, eu não tenho como, não vou me expor, não tenho esse direito constitucional, e pelos sinais exteriores, você não tem como dizer que ela usou maconha. Está com o olho vermelho, mas uma noite mal dormida, um colírio também pode provocar isso. Então, é um problema sério porque a gente não tem como detectar a utilização da droga. Ela, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela usada na adolescência tem o mesmo índice de dependência química da cocaína, não é? Que é 15%. Outra coisa, se legalizarmos a maconha, senador, será muito difícil voltar atrás. Porque nós teremos uma legião de pessoas agora, né, dependentes químicas, porque ela desenvolve a tolerância, desenvolve a dependência química e psicológica, segundo a própria Organização da Saúde, e o NAIDA, como muito bem falou o doutor professor aqui. Então, o estigma social, a nossa convidada falou aqui, que a questão dos negros, dos pobres, olha, o estigma social, a gente estuda em criminologia, lá na polícia, e na verdade os negros e os pobres vão continuar sendo presos. As pessoas que têm, não é um estigma social, não é por causa da droga ou por causa da maconha. Legalizando a maconha, não vamos acabar com essa discriminação, esse estigma, porque já tem isso incrustado no ser humano. Outra coisa, quando se falou aqui do álcool, por que não se proíbe o álcool? Na verdade, a proibição do álcool, senador, é uma droga que está completamente arraigada no costume da sociedade. Então vejam que é muito difícil se tirar uma droga como o álcool, proibir, como foi feito lá na Lei Seca nos Estados Unidos, que do ponto de vista de saúde pública, ela deu certo. O que ela foi ruim durante esse tempo foi porque criou aquelas máfias do crime organizado, mas que a repressão, por exemplo, veja o ópio na China, 25% da população utilizava ópio. Quando foi reprimido, proibido, praticamente hoje já não existe tanto consumo, praticamente não existe mais o consumo de ópio na China. Então vejam que no caso do álcool é mais difícil por conta disso. Mas na maconha, que somente 2% da população no Brasil, segundo o Dr. Kevin Sabet, e 8% nos Estados Unidos, 6 a 8% nos Estados Unidos é que utiliza. Então, é um índice muito pequeno que você vai beneficiar, entre aspas, e possibilitar um aumento muito grande dessa questão. Então, o álcool também ele foi legalizado nos Estados Unidos porque teve o grande crack da Bolsa de Valores, em 1929, os Estados americanos estavam falidos e eles queriam a receita do álcool, porque do ponto de vista de saúde pública, talvez nós estivéssemos melhor hoje sem o álcool do que com ele, porque é um dos maiores danos realmente que nós temos, não é? Então, a deficiência na nossa segurança pública, nós vemos aí, e sugerir que aos parlamentares, que a gente tenha uma legislação, um sistema penal adequado, propor algumas ações aqui, senador, para a gente já ir concluindo. Lembrando apenas que o dependente químico é uma pessoa doente, é uma enfermidade. Se ele tiver acesso à droga, ele vai utilizar cada vez mais, comprometendo a sua saúde, a sua vida, seus vínculos, né? Aumenta a evasão escolar. A gente quer tanto defender a educação, senador. Um dos maiores provocadores de evasão escolar é a maconha, não é? E lá na Suécia e Japão, por exemplo, a política é restritiva. A Suécia liberou na década de 70, mas voltou atrás também. Portugal também teve aumento de consumo e o tráfico não acabou. Há matérias na televisão mostram como o repórter adquirindo nas principais ruas de Lisboa. E algumas ações que a gente sugeria para combater a drogadição e a violência. Prevenção, educação, especialmente de valores humanos, como o doutor Ulisses Rieder, nosso querido ex-senador, apresentou aqui, tem um programa disso. Combater o materialismo, voltar a utilizar a justiça terapêutica, que deu excelentes resultados, oferecer atividades e empregos para os nossos adolescentes, retomar, realmente coibir a apologia às drogas, proibir, senhor senador, a propaganda de álcool que acontece no nosso país. Isso é um absurdo que nós precisamos acabar. Pelo menos a propaganda nós precisamos, como fizemos com o tabaco. O Brasil tem uma segurança pública de verdade, controle de fronteiras, melhorar a capacitação, exigir nível superior para os policiais, aumento do efetivo e da qualidade desses servidores, acelerar o leilão dos bens apreendidos, reduzir a impunidade com um sistema criminal rápido e justo, investir em defensoria pública para as pessoas carentes, implantar o RIC,
Aqui saiu aqui do Senado, senador Pedro Simão, 1997, senador, o projeto de registro de identidade civil seguro no Brasil. Muitos bandidos usam identidades falsas, mudam de nome para poder e passam como primários, e nós temos toda essa dificuldade. Então, ter uma carteira de segurança segura, não é? E utilizar modelos de solução comunitária, com participação de toda a sociedade, como propõe também o doutor Ronaldo Laranjeira, psiquiatra, não é? Que tem liderado esse trabalho lá no estado de São Paulo. Então, apresentar essas matérias foram publicadas no site da UOL, das entrevistas que ele fez, o Dr. Kevin Sebit, para ilustrar e enriquecer o debate, e que o senhor então continue sendo iluminado e conte com o nosso apoio, sempre buscando os argumentos científicos e da criminologia e da ciência política nessa área.